Shalom, shalom, tudo bem? Estamos aí na porção Bechalar e já temos estudo no canal, mas eu quero refletir um pouco com você a respeito de algumas coisas alguns conceitos. E um dos conceitos que é muito discutido dentro daqueles que estudam a palavra de Deus é a questão do endurecimento do coração de Faraó. Eu quero que vocês pensem a respeito de uma passagem que está lá no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 19, que diz assim: olha, porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho de Hashem, Yud-Hei-Vav-He, para praticarem justiça e juízo, a fim de que Hashem faça vir sobre Abraham o que tem falado a respeito dele. Observe, Hashem tem escolhido Abraham. Como assim tem escolhido Abraham? O que foi que Abraham, nosso pai, teve feito, praticado, para que o Todo-Poderoso o escolhesse no meio de tantos? Observe que no tempo, na época de Abraham, a idolatria era algo muito grande. Existia um próprio governante chamado Nimrod que instituiu o governo, essa questão da idolatria, o próprio homem como sendo ele Deus, porque Nimrod ele se instituía como Deus. E as pessoas faziam imagem e ídolos para tudo, até para doenças. E Abraham questionou isso no seu tempo. Abraham questionou essa questão da idolatria, cada um fazendo um ídolo e podendo então oferecer, dando ofertas, fazendo datas de festas, comemorações, para agradar esses ídolos, para que eles pudessem fazer aquilo que eles queriam. É como se alguém quisesse pagar um favor, entende? Mas o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, ele nunca trabalhou dessa maneira, ele nunca agiu desta forma. Ele age com bondade porque ele é bom. Quando ele criou o ser humano, ele não criou o ser humano para que ele pudesse praticar algo para ele, coisas que ele não pode fazer e o ser humano viria a fazer. Não é assim. Ele quis se revelar através do ser humano que ele criou. E tudo que ele quer dar para o ser humano é a bondade. Só que o ser humano, hoje, ele não consegue receber esta bondade sem transformar ela em maldade, sem causar com ela o dano. Abraham, ele veio a ser o homem que desejou em si mesmo conhecer a verdade. E para isto, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, certo? Mas saia o seguinte, saia por você. Saia por você, não saia para poder agradar alguém, para poder provar algo para alguém, para poder ser beneficiado ou por querer me agradar e eu te devolver alguma bondade. Não faça nada por nada disso. Lerlechá, saia por você. Você não quer saber da verdade? Saia e eu vou mostrar para você a terra que eu tenho para te dar. Se você sair, você vai conhecer essa terra. E Abraham foi e ele levou Lot, seu sobrinho. Só que Lot, ele tinha um propósito dentro de si totalmente diferente daquele ao qual havia dentro de Abraham. Enquanto Abraham aguardava a revelação de Deus, Lot estava muito preocupado com os seus bens materiais, os seus bois,
os seus bens, e os seus criados estavam também brigando com os criados de Abraham, só se preocupavam com isso, com as riquezas acumuladas. Então, Abraham diz, olha, é melhor que nós venhamos a nos separar. Os nossos propósitos são diferentes. Você está se preocupando muito com coisas passageiras, coisas que não levam a lugar nenhum. São como fumaça, são como sombra, como tudo que é humano, físico, material. A própria palavra diz que o ser humano é como a sombra. Por que a palavra diz isso? São coisas que existem agora e daqui a pouco não vão existir mais. São desgastadas, são levadas com o tempo. A alma humana, aquela que é injetada, a consciência que é colocada nesta carne, esta não. Esta permanece em Deus, porque Deus é eterno. É por isso que Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. E todo aquele que firma a sua confiança naquilo que é passageiro, que é mortal, ele acaba passando também. Mas aqueles que vivem firmados naquilo que é eterno, vivem eternamente. Por quê? Porque serão ressuscitados para uma nova vivência, e agora imortal, né, na criação renovada de Hashem. Pois bem, quando Abraham se separa de Lot, Deus lhe diz, agora sim, eu vou te mostrar aquilo que eu tenho para você. Então, esta separação é para você entender que propósitos diferentes levam a uma confusão e você não consegue enxergar aquilo que é para você fazer. Porque você está agora, um quer ir para um canto, o outro quer ir para outro. Você quer uma coisa e o outro outra completamente diferente. Precisou haver uma separação. A separação que é dentro da cabala judaica, dentro desse ensino, desse conceito, é chamado de Gevurah, que é uma força de uma disciplina que foi usada no segundo dia da criação, onde Hashem ele separa as águas de cima e as águas de baixo. Isso não foi algo bom, considerado bom. Ele não disse que aquele dia tinha sido bom, que foi o segundo dia da criação. Mas foi necessário, porque se não houvesse a separação, não teria como haver uma existência neste mundo. Por isso que houve essa separação das águas de cima e águas de baixo. Então você compreende que às vezes a separação não é algo boa, não é algo chamado de bom, mas às vezes é necessário. Lá adiante houve a separação de quem? De Jacó e de Esaú. Foi algo bom dois irmãos viverem de certa forma separados? Não, não é bom, mas necessário. Necessário. Tem coisas que são necessárias. Não é boa, mas são necessárias. Essa separação, né, e às vezes acontece muito nas nossas vidas e você nem percebe porque você não está atento, é algo que Deus está fazendo para que aquilo que deve acontecer, né, possa surgir na vida. E quando Deus quis separar um povo do restante das nações, não é porque ele não amasse o mundo. Ele ama. Mas veja bem como estava tudo misturado e todo mundo estava cada um vivendo de acordo com seu próprio conceito, de acordo com seu próprio pensamento, de acordo com sua própria vida. Deus disse, eu vou separar um povo que queira, que possa me ouvir e praticar aquilo que eu digo que é justiça, que eu digo que é juízo. E que eles aceitem sobre si este propósito de viver isto neste mundo, para que as pessoas possam ver a mim, a minha justiça, a minha palavra neste mundo. Então ele vai e separa um povo, começando pelo homem que disse, eu questiono isso. Eu sei que existe só um Deus.
e eu sei que ele criou todas as coisas e tudo pertence a ele. Tudo começa pelo questionamento. Pois então, este povo teve que passar por alguns processos. E um dos processos foi a escravidão, foi a servidão. E isto aconteceu lá no Egito, primeiramente. Foram 210 anos de escravidão no Egito. Mas essa palavra você vai citar algumas vezes o número de 400, isso contando a partir de Isaac. Porque essa geração passa a estar preso realmente, eles passam a estar ali condicionados à questão de servir, de serviciência. Para quê? Para que eles, aprendendo, estando na condição de servos, de escravos, quando eles estiverem no poder, quando eles estiverem governando, eles não esqueçam que eles já foram escravos. Hashem, ele é tão justo que ele entende que o ser humano precisa passar pela experiência do outro para que ele possa compreender a dor do outro. A própria ideia de Messias, de Mashiach, ele vem, o Mashiach segundo Yosef, e ele carrega em si toda a dor humana, carnal, física. Hashem poderia mandar um ser diretamente espiritual, sem ser humano, sem ser carnal, que viesse e constituísse o poder e o governo dele no mundo. Mas não. Ele manda um Messias, que será não só rei, mas também sacerdote, que seja capaz de sentir a dor do ser humano, que seja capaz de entender a fraqueza, a fragilidade humana. Isso é dito até por Paulo na carta aos Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 9. Então, se eu sei, na carta de Gálatas também, se eu sei, se eu entendo aquela dor, se eu já passei por ela, então eu vou agir com misericórdia, né? É passar pela experiência. Vamos então correndo a história, né? Sabendo que o povo de Israel, eles chegam lá no governo de Yosef, eles vivem muitos os anos da vida até a morte do último dos filhos de Israel, de Jacó, vivem bem. Mas depois, quando sobe ao trono um faraó que não tinha um entendimento, a palavra utilizada ali é da'at, um conhecimento mais profundo de quem era Yosef e daquilo que ele fez pelo Egito, então ele começa a agir com astúcia para escravizar aquele povo que era grande dentro do Egito. Então, para que não houvesse o risco daquele povo se tornar governante daquele lugar, ele então começa a oprimir o povo e escravizá-lo. Tempos depois, agora vamos ver a saída desse povo do Egito. E você já conhece, já passou pela porção onde falamos das pragas do Egito, mas nas últimas, na praga dos primogênitos, o faraó já estava tendo o coração endurecido por Hashem. Né? E aí, quando ele libera o povo para sair, para ir para servir a Hashem, conta que Hashem fala para Moshe que ele endureceria o coração de Faraó. Livro de Êxodo, capítulo 14. Disse Hashem a Moisés: fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Exaltar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Hashem. E eles fizeram assim. Observe que ele vai dizer: eu endureci o coração de Faraó. Ora, aí as pessoas dizem: se ele endureceu o coração de Faraó, Faraó não fez o que ele quis.
Faraó foi levado a fazer, isso é destino. Então ele tirou de Faraó o livre-arbítrio, a livre escolha. Não foi assim que aconteceu. As primeiras 5 pragas do Egito, o próprio Faraó se endurece. De que maneira nos conta a palavra que ele se endurece? Ele manda os seus magos, os seus feiticeiros, fazerem as pragas, as mesmas pragas que eram lançadas, e eles faziam, e ele acreditava que tudo aquilo ali era uma coisa que vinha do próprio Moisés. E aí ele pedia para Moshe parar aquela situação, e depois, quando Moshe parava a situação, ele voltava a oprimir o povo do mesmo jeito. E assim se seguiu até que os magos não conseguiram mais, né? E aí achamos já na 6ª praga em diante, achamos já começou a endurecer o coração dele. De que maneira? Permitindo que ele não tivesse uma revelação, um entendimento de que aquela ação vinha do próprio Hashem. Por mais que aquilo acontecesse, o faraó não compreendia, não conseguia entender que aquilo vinha de Hashem. Quando aconteceu a morte dos primogênitos, ele então voltou à consciência dele e lhe disse: só pode ser Deus. Todos os primogênitos daqui do Egito morreram, menos os filhos dos israelitas que fizeram aquele sinal nas portas com o sangue do cordeiro. Como assim? Só pode ser coisa de um ser superior. Portanto, deixa esse povo ir. Mas quando ele viu o povo de Israel retornando para Pihairot, eles disseram: não aguentaram. Tá vendo que não tem Deus nenhum nisso? Onde é que nós estávamos com a cabeça quando deixamos esse povo ir? Vamos trazê-los de volta, vamos oprimi-los mais ainda. Eles vão ter que reconstruir toda essa destruição que aconteceu. Só que isso já foi uma obra do próprio Deus. Fazer com que eles desacreditassem de que aquilo era Deus. E Faraó pôde, então, sem a revelação de que aquilo era Deus, mostrar tudo o que tinha no coração dele. Quando o ser humano ele não consegue ver, entender a ação de Deus no mundo, ele acredita que não existe força superior, que não existe uma força que ele não consiga controlar ou que ele não consiga ter poder sobre ela. Então ele fica livre, ele se sente livre para poder cometer aquilo que ele tem de desejo dentro do próprio coração. Quando uma pessoa acredita que não vai ser pego pela polícia, que ele não vai ser punido pelo ato que ele cometeu, ele continua cometendo. Ele continua cometendo o ato, porque é aquilo que ele tem vontade. Não tem nada que oprima ele, que diga para ele não fazer. Ele faz de acordo com a consciência dele. Entendeu o que é endurecer o coração? Por que dizemos que os anjos não têm livre-arbítrio? Porque eles conseguem ver, perceber, ele tem uma revelação, a percepção de Deus. Portanto, ele não vai contra aquilo que ele sabe que é superior a ele e que provavelmente pode fazer com que ele deixe de existir. O ser humano não tem, por mais que você creia em Deus, por mais que você tenha passado por experiências com Deus, mas é como Paulo disse, alguém que olha no espelho, vê a sua imagem, mas quando tira o rosto, logo esquece. Você vê, passa por milagres, acontecem grandes coisas na tua vida, você tem um momento em que você está ali exaltando, pulando de alegria e logo depois você começa a se sentir fraco, sozinho, abandonado, como se Deus não estivesse mais ali. É tirado de você essa compreensão. Você logo se esquece disso. Faraó cometeu este erro de esquecer, de não ter essa percepção, e foi Deus quem fez isso com ele. Assim como Deus também fez em outros momentos com outras pessoas. E aí Faraó vai perseguir o povo de Israel. Em determinado momento,
a nuvem e o anjo que estava à frente do povo de Israel passa para trás do povo de Israel como uma defesa, e o povo de Israel vai atravessando o mar que já estava aberto, os egípcios atrás. Em determinado ponto do mar, já no meio, as águas começaram a se fechar por trás dos egípcios, por trás deles. E à frente deles estavam a nuvem e o anjo. Eles não conseguiam ir para frente. E eles não conseguiam regressar porque as águas estavam se fechando. E assim pereceu os egípcios com seus cavalos e cavaleiros. Entendeu? Por causa da própria maldade do coração deles, que seguiram em continuar praticando o mal para o povo de Israel. Não foi uma questão de que Deus tirou o direito dele de escolher. Foi porque Deus tirou dele a capacidade de perceber Deus. Aí, quando isso acontece, o ser humano mostra tudo que tem dentro de si. Como assim o próprio povo de Israel atravessa um mar, canta uma cirá, uma canção, um louvor de exaltação a Deus. Este é o meu Deus. E eles cantam e eles louvam a Deus. E logo depois eles começam a reclamar de fome, da saudade que sentiam da carne do Egito. Começam a reclamar da sede. E por conta disso, quem é que surge? Amaleque. Amaleque, que é a personificação do outro lado da citraara, daquele pot, da casca da dúvida, do medo. E isso acontece exatamente porque você vem, tem uma grande vitória, uma grande revelação de Deus, um grande milagre, mas logo depois você esquece disso e agora você passa a duvidar de Deus. A duvidar de que Deus é fiel para agir na vida. E por isso veio Amaleque. Deus disse que ele riscaria do mundo a lembrança de Amaleque. E isso vai acontecer nos últimos dias, quando ninguém mais vai precisar ensinar ao seu irmão, como diz o profeta, a respeito de Deus, porque todos terão a revelação dele. E então não terá mais a questão da livre escolha, porque onde tem a revelação de Deus, o homem já não tem mais a capacidade de escolher. Ele faz a vontade dele, ele se rende ao Todo-Poderoso. A questão é se nós estamos preparados para isso, né? A questão é que nós venhamos a preparar o nosso coração para isso, a nossa vida para isso. Mas enquanto você estiver dando esse trabalho para que outras pessoas façam, para que outras pessoas moldem, para que outras pessoas corram atrás, para que outras pessoas venham a te dar uma revelação de Deus, você nunca vai conseguir criar em você essa percepção, a capacidade de, mesmo quando tudo está oculto, escuro, em dias de Gevura, em dias de separação, você perceber que mesmo assim é Deus agindo. É uma experiência própria que você só tem com você mesmo e com Deus. O nosso mestre Yeshua, quando foi levado ao deserto, ele estava só. Ele estava só. E quando veio a Raav, a fome, ele foi tentado, ele mesmo. E dentro da necessidade que ele tinha, Satã oferece a ele coisas, mas ele nega aquelas coisas, porque dentro dele, aquilo que ele tinha de mais importante era Hashem, era o Todo-Poderoso. A verdade é que nós venhamos a poder olhar para dentro de nós mesmos e compreender o que realmente nós queremos. Qual é a tua verdadeira fome? Qual é a tua verdadeira vontade? Aquilo que você realmente tem buscado. Porque Deus também fechou os olhos, o entendimento, endureceu o coração do povo de Israel para que não reconhecesse Mashiach, Yeshua.
No entanto, isso não tirou do povo de Israel a capacidade de continuar buscando Deus e de continuar servindo a Deus, porque dentro do coração desse povo existe um amor, um temor muito grande por Hashem. Não é todos, não podemos generalizar. Não existe essa questão de generalizar uma pessoa por causa de uma religião, por causa de uma raça, por causa de uma cor, por causa de... Não existe. Mas muitos desse povo, eles até hoje seguem o preceito de estudar e de cumprir os mandamentos em conformidade com a palavra. Enquanto muitos que têm a revelação de Yeshua, que acreditam que ele veio, mas eles desprezam o Yeshua revelado pelas Escrituras, como o próprio nome diz, né? Aqueles que me conhecem em conformidade com as Escrituras, né? Mas as pessoas não querem saber do que está escrito. Elas preferem aquilo que é pregado para elas e que trazem para elas um conforto, né? Porque as pessoas buscam na religião não é a mudança de vida. Elas buscam na religiosidade o conforto para suas almas. E, na verdade, o conserto da alma, ela não traz conforto. Ela traz a guerra, a espada. Por isso que bem disse Yeshua. Então, vamos seguir e prosseguir no nosso caminho de Techuvá. Entendendo que quando o dia está nublado, quando é dia de chuva, ainda assim você pode perceber que o sol continua lá, brilhando. Mesmo nessa situação, mesmo com muitas lutas e muitos dias de choro, de tristeza, ainda assim Deus está presente. Difícil de acreditar? Para muitos é. Mas para você que um dia já passou pela experiência de atravessar o Yam Suf, o Mar Vermelho, você sabe, ele está lá. Baruch Hashem. Shalom. Até mais.